Amar e respeitar a própria história é um grande poder do ser humano. E o meu convidado de hoje, ele é especialista em tráfego online. Tráfego de dados, também chama assim, não sei. Se meu pai ouvir isso, ele vai dizer assim: meu filho, não mexa com esse pessoal que é perigoso. O Alcimar que está aqui comigo e vai compartilhar conosco a sua história, né? É um profissional do marketing e conhece de comportamento, vai falar com a gente sobre assunto de psicologia, de comportamento humano e de redes, né? De redes sociais, comportamento nas redes sociais e, além de tudo, vai compartilhar com a gente a história incrível desse homem, desse profissional. Bem-vindo, Alcimar. É uma satisfação recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite, por aceitar o convite. A honra é minha, né? A gente já conversa há bastante tempo, né? Alguns anos que a gente é amigo e fico honrado de estar participando aqui. E na verdade a gente já começou uma conversa aqui, aqui é uma continuação, porque a gente já está batendo um papo aqui, tomando um café, tem alguns minutos e sempre que a gente tem oportunidade é uma conversa agradável. Eu tenho certeza que você que acompanhar esse quadro até o final vai acompanhar aqui inspiração para a tua vida, porque as histórias inspiram, elas também, nós encontramos modelagem, encontramos modelos para a nossa vida. Eu tenho certeza, além de outras curiosidades que ele vai compartilhar com a gente. Alcimar, eu começo sempre antes do começo, que é a história dos nossos pais. Então, o Alcimar é filho de quem? Nasceu aonde? Conta pra gente. Eu sou aqui de Caxias do Sul mesmo. A minha família, ela veio do oeste catarinense, Chapecó, São Lourenço do Oeste, você deve conhecer. É uma cidade, Chapecó é a cidade maior ali perto, tem o time da Chapecoense, então a gente conhece por ali. Mas a linhagem da minha família por parte de pai é da Itália. Meu avô nasceu em Erechim, esse pessoal de Erechim migrou para o oeste catarinense. E não só da minha família, mas muita gente ali, primos ou também não parentes, eles vieram do oeste catarinense para a zona leste de Caxias do Sul, que é lá a região onde eu nasci, que é onde eu me criei, que é no bairro Desordens, bairro Cruzeiro. Então, esse pessoal saiu de lá e veio para cá. Não só minha família, tem 2 quadras lá no bairro Desordens que são de pessoas que vieram de lá. E hoje em dia a gente vê a galera fazendo o movimento contrário, né? O que eu encontro é que todo mundo quer ir para Santa Catarina. Vocês vieram de Santa Catarina. Erechim é Santa Catarina? Erechim já é quase, né? Erechim já é Rio Grande do Sul. Não, é Rio Grande do Sul ainda, Erechim. Mas já é muito próximo. Então, o pessoal, eu creio que isso aconteceu por culpa de qualidade de vida, né? De busca de trabalho. Antigamente a gente ia atrás de trabalho. Então, meus pais vieram para Caxias em 85, não deu certo aqui. Eles trabalharam naquele frigorífico que a gente estava conversando antes, na famosa Pena Branca. Pena Branca. Não deu certo, voltaram para São Lourenço do Oeste, e passando necessidade, literalmente, porque eles passavam muita fome. Meu pai era um cara muito pobre. Só que lá no interior de São Lourenço do Oeste também era uma vida muito difícil. Eu visitei lá algumas vezes e é roça, mas aquela roça muito pobre. Então eles regressaram, voltaram para Caxias aí para 88, e foi mais ou menos na época que eu fui produzido. Eu nasci em 89, já aqui em Caxias. Numa situação caótica também. Graças a Deus nunca me deixaram passar fome, não passei fome, mas eu acompanhei eles passando necessidade muito tempo. Meus pais começaram a prosperar a partir do nascimento da minha irmã, 94, 95, que foi ali que acho que Deus abençoou o trabalho deles e eles começaram a ganhar dinheiro de fato, e aí que foi aspiraram bastante rapidamente a partir desse momento. E hoje, graças a Deus, estão todos bem, né? Os filhos bem criados. Vocês são em 2, então. É você e a sua irmã. E minha irmã. Acho que temos aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Aqui ele já tá na nave dele ali comandando. A gente já comenta aquela foto. Aqui é no Desordens. Isso, na antiga casa que hoje minha irmã mora nela, mas claro, uma casa reformada. Inclusive ela tá comprando a casa do meu pai, olha que bacana. Então isso aí acho que deve ser lá por volta de 95, 96 Você no máximo. Você é o grandão ali já. Eu já era meio grande. Então, tu vê que a situação não era uma vida simples. Mas vocês tinham um velocípede. Era meu sonho da minha infância. Um Velotrol. Sim. Como é que chama isso aí? Como é que você chamava? Caramba, agora tu me pegou, não sei. Olha, mas eu tô Escreve aí, você que está acompanhando.
Qual o nome dessa motinha, dessa motoca? Você tinha uma dessa? Lá atrás tem um rádio, aquele rádio lá, só quem tinha dinheiro na época comprava. 3 em 1, meu amigo. Naquela época, então, foi uma conquista, eu lembro muito disso. Mas até hoje, meus pais, meu pai é um cara que ele gosta muito de trabalhar. Aquele cara antigo, ele gosta de ter dinheiro no banco. Então, quanto mais ele tem no banco, mais ele fica feliz. E não gasta o dinheiro. Então, mas assim, ele sente orgulho e eu não vou questionar ele nunca. Claro, eu sou de uma vertente diferente, eu gosto de aproveitar mais, eu gosto de ter as coisas. E ele já é da vertente de gostar de ver o dinheiro no banco. Também não vou criticar porque ele mereceu isso, eles mereceram demais. E eu acredito, né, você que também estuda o comportamento, vem das experiências que ele teve, né? E o medo talvez da escassez, o medo da falta, então faz com que algumas pessoas criem essa reserva, precise ter um apoio, um lastro ali para poder se sentir mais confortável e tudo. Então é realmente questão de valores, né? De experiências, crenças. Mas é bem legal isso. E aí como é que foi essa infância em Caxias do Sul, no Desores? Foi uma infância daquelas raízes. O Desores era um bairro, na época não estava nem no mapa da cidade. Então, talvez um dos primeiros moradores do bairro foi meus pais, os vizinhos dos meus pais, na época que estão lá até agora. E só tinha mata, algumas ruas e mato. Então, começou o desenvolvimento aí. Então, todos os jovens daquela época tinha campo com esgoto do lado, campo com mato. Então, foi uma infância criada raiz, jogar futebol no... Carro de rolemã, tinha ladeira ali, tem, né? Nossa, lá é só barranco, né? Então, foi exatamente o contrário do que acontece hoje com os jovens. É completamente raiz. Como é que você vê os jovens hoje, por falar nisso? Tem até uma pesquisa que eu não sei exatamente qual instituto fez, que pela primeira vez a geração que vai vir ainda vai ser mais burra do que a geração dos pais. Isso é meio preocupante, porque os jovens eles têm muita informação, mas não estão sabendo lidar com a informação. Eu vejo hoje, minha esposa tem um sobrinho, ele tem 16 anos, e tu vê ali a diferença clara do que era da nossa época. É um guri legal, muito inteligente, mas não tem aquela vivência praticamente de suicida que a gente tinha na nossa época. Kamikaze, subir árvore, descer. O Diego vai ver esse vídeo e vai me matar, mas se botar o Diego num ônibus da Visat, ele é capaz de não chegar vivo até o final. E a gente, que é verdade. Na nossa época, caramba, meu pai, vai, te vira. Eu não sei se você ouviu falar, tem uma pesquisa e também não sei se é mito, que estudando o cérebro mesmo, a massa, o volume vem diminuindo, né, nos últimos anos. E isso vem não por conta da falta de conhecimento ou informação, porque isso hoje é abundante, se tem até mais. Porém, o uso do cérebro em si, ele ficou mais... a gente empresta do Google, da calculadora, é como se a gente tivesse uma moleta ali, a gente usa os mecanismos de busca e aí vai ficando preguiçoso, né? A parte de pensar, da criatividade, das experiências. Isso é triste, né? Isso é triste. Então, quando eu ouço essas histórias, eu vibro, porque também cresci assim, e é um alerta aí, né? Porque não precisa, só porque a gente tem a disposição, o conhecimento, a tecnologia, não precisa abrir mão das experiências, de viver essas brincadeiras, resgatar essas coisas. Então tá aí, o bairro tá lá, as ladeiras estão lá, os campos de futebol tá até melhor. Não, o campo não existe mais. Não existe mais, mas os morros estão lá. A concepção do bairro não mudou tanto. Os moradores são os mesmos, só aumentou o tamanho, mas continua sendo um bairro. E dá para se divertir, ainda quem se cria lá ainda tem possibilidade de se criar de uma forma não tão raiz quanto antigamente, mas ainda né, mais próximo do que a gente vê os jovens hoje, principalmente que vivem no centro da cidade, em um apartamento e tal. Até com mais segurança até, né, hoje em dia, talvez. Ou não? Um dos motivos, eu acho, que a gente hoje não libera mais tantos jovens para fazer o que eles querem é a falta de... Mudou segurança. Muito, né? Também. Pode ser. Talvez seja um motivo. Ou os pais, que os pais... Os meus pais eram... Digamos assim, eles se criavam... Era uma... Como é que tá me faltando a palavra aqui, mas... Meu pai, com 33 anos, na minha idade que eu tenho hoje, era um cara que já tinha 2 filhos, parecia um velho.
E hoje eu ainda tenho cara de gurizão. E essa geração que está vindo são os filhos dos meus filhos, né? Os filhos da minha geração, que não viveu tudo que os pais viveram e não querem que os filhos não passem porque eles ainda que eles passaram, que não foi tanto quanto os pais. Enfim, vai se criando uma fragilidade muito grande. Tempos difíceis. Essa frase que eu queria chegar. Homens frágeis. Homens frágeis constrói tempos difíceis. É isso aí. Sim. Procure aí no Google. Mais ou menos isso aí. Melhor, existe uma frase assim. E quanto mais forte uma geração, ela é obrigada a criar os... Então, por isso que antigamente... Isso faz muito sentido. E a gente teve uma geração difícil, de tempos difíceis. Eu acho que hoje estamos vivendo tempos difíceis também. Isso pode dar uma perspectiva de uma geração mais forte, né? A gente vê hoje, alguns também, depende dos seus pais, a gente vê jovens também hoje se conscientizando para militar em assuntos que não era comum. A gente vê jovens falando de política, falando de desafios, de competição, de esporte. Não tanto quanto talvez deveria, mas sim. Por falar nisso, você que entende de algoritmo, eu vi uma conversa que o algoritmo tem um aplicativo chamado TikTok. Sim. E o TikTok ele tem uma maneira diferente de recomendar os conteúdos, né? E eu ouvi dizer que no Brasil, quando o sistema identifica que alguém está acessando no Brasil, e aí vai aparecer algum tipo de vídeo específico, dancinha, meme, brincadeirinha, humor. Se você acessa, por exemplo, na China, onde são os criadores, lá vai recomendar esporte, economia, política, assuntos mais que ativam a competição, que ativam mais consciência. Você acha que nós estamos vivendo uma guerra cultural? Você acha que isso faz sentido? Isso é verdade ou será que é conversa? Não, faz total sentido. O TikTok, eu acho em especial, não sei se na China ele é liberado. Eu sei que foi criado lá, mas tenho minhas dúvidas. Até posso pesquisar para ver se de fato tem sinal lá de rede social. Talvez não tenha, talvez é só criação deles. Ou talvez tenha. Mas ele foi criado inicialmente para estudos. No Brasil, que ele viralizou com as famosas dancinhas. E óbvio, o algoritmo, o que chama muita atenção? Normalmente é dancinha, mulheres com pouca roupa, isso é meio que básico, não é? Que não é falar, vocês são machistas, não. A gente sabe que é isso aí que viraliza mesmo. E o excesso de conteúdo desse tipo é alto, as pessoas acabam acessando e de certa forma aprende. Não ser hipócrita aqui que tu tá vendo, vê uma mulher bonita, tu segurou a tua atenção 3 segundos, o algoritmo já entendeu que é aquilo que tu quer. E daí tu vai brigando contra o algoritmo. Me preocupa às vezes, não só o TikTok como o Instagram, às vezes me preocupa um pouco porque isso mexe, agora voltando um pouco uma casa com a cabeça do jovem principalmente, né? Vê que aquilo lá acaba sendo uma realidade que não é uma realidade que vai dar muita coisa na frente, mas para o jovem aquilo é a vida dele. Hoje a gente vê muitas meninas com sonho de ser influenciadora digital, e a gente sabe que isso aí não tem um caminho, não é claro a profissão, e sabe que não dá dinheiro. São raríssimas pessoas que de fato faturam alguma coisa e que na verdade aquilo é um caminho para outra coisa, uma porta mais perigosa. Talvez dá muito X, a X é o lanche, né? Na base do arroba, né? Ganha uns recebidos aqui e ali. Mas isso não sustenta ninguém, né? Isso não sustenta ninguém. Só que não só as meninas, tô falando de mulheres, mas os caras, as pessoas também, os homens também se perdem muito nisso. A gente vê grandes, principalmente na parte dos gamers, o pessoal também comprando muitas ideias. Não tô dizendo que é errado, que não possa ter, o Alcimar tá falando que não é para olhar nada. Não é isso. Mas tentar dar uma filtrada no que tu tá vendo para não cair de cabeça em tudo que tu vê, porque aquilo pode estar te transmitindo uma mensagem um pouco equivocada do que vai dar certo lá na frente. Pois é, essa foi exatamente a minha percepção quando eu ouvi isso. Eu falei, caramba, se isso for verdade, se estiver acontecendo, então eles estão tornando, porque as crianças, né, os jovens, é quem mais consomem esses conteúdos, quem mais estão rolando esses aplicativos, apesar que tem suas exceções, né? Tem uma galera também que perde a noção até da própria idade. E aí
isso a longo prazo, essas crianças crescendo, né? Em uma parte consumindo conteúdos de competição, de esporte, de política, vai crescer com uma mentalidade. Sim. Enquanto aqueles que crescem acompanhando, né? Aí eu vou falar Anitta, Pablo Vittar e essa linha aí, como é que chama a outra? Que era Luísa Sonza. Luísa Sonza. Então, nada contra esses artistas, ou sim, um pouquinho contra, sim. Mas eu acredito que é um tipo de conteúdo que não favorece a educação, o crescimento, não ajuda, a não ser para entreter naquele momento, se é esse o objetivo. E pensando a longo prazo, isso é um prejuízo muito grande, cultural, ideológico, espiritual, no meu caso, que me importo com isso. E eu acho que fica aqui um alerta aí para os pais, sim, ver o que os filhos andam consumindo na internet. E por falar em internet, como é que você entrou nesse negócio de... Eu sou do marketing há muito tempo, né? Então, me formei em relações públicas, que é comunicação, então já está inserido. Só que antigamente a gente tinha internet de escada, não se falava em rede social. A primeira rede social, pelo menos que eu tenho conhecimento aqui, é o Orkut. Então a gente, qualquer jovem foi viciado no Orkut na época, ali 2005, 2004, 2005, 2006. E logo em seguida apareceu o Facebook. Quando apareceu o Facebook, eu já trabalhava, já estava no meu segundo emprego, que eu fiquei um tempão. E logo depois eu acabei ingressando no marketing, por 2009. E daí foi quando o Facebook já estava um pouco mais estabilizado. Só que ainda não se falava em Facebook Business. Aí então foi ali que eu comecei a trabalhar. Eu me lembro criando o perfil da empresa no Facebook e tal, fazendo esse trabalho, mas sem nenhuma... Assim, não estava alcançando vender nada por ali, nem trabalhar com isso. Quando eu saí dessa empresa, eu logo em seguida abri minha agência. E aí foi daí de fato a coisa já foi... Você viu ali uma visão de negócio, de vida. Sim. E tem muita gente que sobrevive hoje, realmente, até vai de... Aí tem vários níveis, né, de profissionais e de faturamento, mas é um ramo, é um negócio de vida, né? Sim. Hoje você tem uma agência, mas a tua formação foi no marketing. Em relações públicas, minha formação. Que tem a ver, né? Sim, eu sempre falo, relações públicas, hoje é difícil você encontrar um profissional exercendo a função de relações públicas. Isso é até uma crítica ao Conselho de Relações Públicas, que cobra muita anuidade e não ajuda na disseminação da profissão. Por exemplo, sim, em campanha política, os presidentes, nenhum lado, nem o outro tinham relações públicas, eles tinham assessores de imprensa. Talvez para uma criança de 5 anos entender, faz de conta que sou eu, o que um Relações Públicas faz? Relações Públicas é o nome meio que já entrega. Tá criando as relações da pessoa com o ambiente que ela quer estar inserido. Normalmente isso está vinculado à imagem. Relações Públicas é a minha imagem perante algo que eu quero fazer. A gente estava até conversando aqui em off que no Conselho de Relações Públicas tem um lado, que é até um viés político, que me incomoda, mas Relações Públicas basicamente eu quero ter um posicionamento, no meu caso, um cara um pouco mais duro, com uma aparência assim, um pouco mais brava, digamos assim, e eu quero atender clientes que também tenham esse mesmo perfil, um cara que não quer muita conversa, que só quer o resultado. Então, meu trabalho de relações públicas em cima de mim é manter minha imagem nesse padrão. Eu não quero ir para o lado das pessoas que falam de amor ou de luz, e não que isso seja ruim, mas não é do meu interesse comercial. Então, eu estou trabalhando a imagem nesse sentido. E tem gente que a gente estava citando outros nomes aqui, que trabalham nessa área um pouco mais... que a gente está falando de amor, de luz, enfim. Então, o desafio de Relações Públicas, de repente, é pegar um cara que é odiado, por exemplo, que não é bem visto, que tem um mau posicionamento, e tornar ele alguém aceito socialmente. Exatamente. Na teoria, né? Mas de repente tem esse caso que não quer ser aceito como um bonzinho, só quer aparecer e se conectar com as pessoas que faz sentido pro negócio dele. Exato. A gente acabou de falar de viver um ambiente político que ainda vive, né? Bem polarizado. As campanhas políticas, elas são total de relações públicas. Tu não tá vendo alguém sendo chamado de relações públicas ali, mas o cara tá ali. Sim. Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro veio com um cara troglodita, um cara militar. Qual que seria o papel do Relações Públicas? Humanizar o presidente ali para mostrar que não, a imagem dele, por mais que ele seja um militar, ele é um cara que gosta das pessoas. Enfim,
ali visivelmente tem falhas ali na comunicação. E do outro lado, né, um cara que fala mais para a classe B, D, C e D, e a linguagem dele é feita exatamente para aquilo. Então Entendi. A imagem dele é construída para o cara que vai tirar o Brasil da pobreza. Você está falando do Lula. Do L, faz o L. Então, se tu vai fazer o L, tu vai se encaixar nesse... Eu acho que tem uma tentativa também da parte de quem apoia, ou já antiga, talvez seja inconsciente, mas o Bolsonaro, ele tem esse arquétipo do homem comum, ali meio que, desde aquela canetinha Bic aqui que tá ali no bolso, não é por acaso então. Não, é tudo pensado. Talvez, eu acho que o Bolsonaro até, tentando fazer uma análise, eu fiz muito isso, eu gosto de falar sobre isso, né? Talvez nem tudo seja pensado, ele seja ele mesmo. Eu acho que ele é até verdadeiro em excesso, e na política tu não pode ser tão verdadeiro, porque senão tu vai acabar perdendo voto, porque as pessoas são muito sensíveis na sua volta. Às vezes eu acho que ele exagerou, mas muitas coisas, provavelmente a caneta seja uma. Sim. Eu acho que ele é uma fusão ali falando de arquétipos lá, da teoria de Jung. Ele tem o general, o governante, que é um arquétipo e é importante, eu acho que para o posicionamento dele deveria, militar e tudo, mas fundido ali com um homem comum, que põe leite condensado no pão, mas de fato a gente vê que não é uma forçação de barra, né? Eu particularmente vejo essa forçação do outro lado, né? Quando às vezes parece que fala errado o português de propósito, porque acha que conecta e é bonito. Não, é porque eu não estudei. Então não estudou porque não quis, porque nessa altura da idade os livros estão aí, é só estudar agora. Sim. Mas claro, a campanha política, às vezes a gente fala assim, eu já fiz campanhas para político, para vereadores, e eu sempre expliquei para o cliente, cara, não é tão fácil assim, tu pensa que é só anunciar e vai vender, não, política é criação de movimento, e as duas campanhas políticas para presidente, elas se basearam na criação de movimentos grandiosos. É por isso que o Ciro nunca ganha, a Simone nunca vai ganhar, nenhum outro vai ganhar. São sempre esses dois. Por quê? Porque eles não conseguem criar um movimento junto. Não é logotipo deles, não é a cor deles. Não, cara, é a construção de um movimento. O que falta pro Ciro Gomes? Eu tenho uma ideia. Tudo. Eu quero ouvir você. Ele não conecta com ninguém. O Ciro Gomes, ele não consegue conexão com ninguém. Nem com a classe A e B, nem com a C e D. Ele não conecta com ninguém. Ele fala com uma bolha... Fala uma bolha dele, que é um pseudo-intelectual, porque o Ciro, ele claro que ele é um cara inteligente, mas ele fala para alguém que não é tão inteligente, que acha que ele é genial. Ele fala um monte de coisa, enrola as palavras e no final termina com uma piada nordestina. E daí se tu pedir para ele repetir, ele não vai conseguir, porque ele esqueceu já o que ele falou. E as pessoas, nossa, ele é genial, mas fica nisso. Não passa disso. O Ciro tem que ser nosso novo presidente. Nunca vai ser. Eu acho que o cara genial, o cara sábio, eu ouvi dizer, é aquele que quando você conversa com ele, você sai se sentindo mais inteligente. Pô, eu entendi, aprendi alguma coisa nova. E aquele que você tá com ele e você sai se sentindo burro, porque tem cara que vai se sentir burro, fala, o que ele falou? Caramba, eu tô em outro... Tipo, o cara fala de um nível que você fica boiando, fala assim, não, eu tenho que estudar mais, porque eu tô muito burro. Esse talvez não seja tão sábio. É verdade. Sabe qual que é o maior criador de movimento da história? Eu acho, para mim, Jesus Cristo. Jesus Cristo. A gente está há 2023 anos depois da morte dele e a gente ainda continua falando o que ele pregou lá atrás. E eu como um pregador, eu me conecto com a linguagem simples de Jesus, das metáforas, do jeito. Eu acabei de pedir para você o que um Relações Públicas faz. Explica isso para uma criança de 5 anos de idade. Essa é uma forma que eu vejo na linguagem de Jesus, né? Como é que ele vai falar de coisas do céu, de coisas espirituais, de coisas tão complexas, e ele vai ensinar um povo, né, no seu tempo, e vai ensinar pessoas para todos os tempos, até em 2023. Então ele vem e conta, eis que um semeador saiu a semear, plantou uma semente, caiu na terra à beira do caminho. E ele conta de uma metáfora, uma parábola que um homem do campo entende, um homem da cidade entende, uma criança. Isso eu acho genial. É genial. E é isso que a gente busca na criação do movimento no marketing, né? Voltando a falar em política, os dois candidatos ganharam 60 milhões de votos. É muita gente. São 60, né? O Bolsonaro é um pouco menos, mas são 60 milhões
comprando seu produto. É muita gente. Nenhum cara que não seja um grande líder, e infelizmente a gente tem que falar aqui que o Lula é sim um grande líder. Com certeza. Nenhum cara que não seja um grande líder vai conseguir esse número. É impossível. Tem erros dos dois lados. Mas nenhum ser desprezível consegue o que eles conseguiram. Vão ter erros que provavelmente definiram a eleição para um lado para o outro, que foi muito apertada, né? E tem suspeitos aí de ter manipulação, fraude, mas deixa abaixo. Eu não falo assim. Não compete a gente, mas não compete a gente. Da minha parte, eu tenho minhas dúvidas. Eu nem falo de urna, talvez sim, mas eu vi o processo eleitoral muito malicioso por um lado. Ele estava todo voltado para eleger um candidato do começo ao fim. O processo lá atrás, desde a soltura do L. Eu critiquei muito a pessoa. A gente teve quase 30 milhões de abstenções. Sim. E eu critiquei muito as pessoas, eu critico até hoje. Cara, por que tu não foi votar? Então é um cara que. Por palavras pesadas, eu sei que o Bolsonaro ele não era um cara assim que. Não era, ele não morreu. Ele não é uma pessoa assim que tu muitas vezes gosta de ouvir o que ele fala. Fala besteira, falou coisas que não deveria, falou. Mas muitas vezes teria que entender que talvez estava metido num ambiente de pressão gigantesco, principalmente na pandemia, que qualquer um se estreparia, falaria alguma coisa. Sim. E falou, e daí eu não vou votar porque eu não gosto dele. Mas do outro lado não tinha como, tu teria a obrigação de votar contra o outro lado, porque o outro lado representa tudo que qualquer pessoa em sã consciência não gostaria, né? Uma fala, inclusive, dele, já que a gente está nesse assunto da política, uma fala dele, acho que resume isso, né? Falo palavrão, mas não sou ladrão. Mas o que você falou sobre o processo ter sido parcial, né? Desde o início, a mídia, a imprensa, a chamada grande imprensa, então ressaltou esse lado dele negativo, pejorativo e tal, e do outro lado tentou passar panos quentes em cima de coisas gravíssimas, que aí a gente tá falando de corrupção, tá falando de roubo, de lavagem de dinheiro e de tudo que é realmente condenável, né? E você sabe qual foi o grupo importantíssimo para a eleição do Lula em relação ao candidato do PT em 2018? De imprensa? Não, de voto mesmo, voto na urna. Sim. Os jovens. O aumento da população jovem, apta a voto, aumentou muito de 18 para 22. Esse pessoal massivamente vota no PT. É aquilo que a gente estava falando antigamente. É o jovem que hoje em dia ele trabalha menos que antigamente, ele tem muita informação, ele está muito vulnerável a Anitta, a Luísa Sonza, a TikTok. Ele acaba... os influenciadores, falando de influenciador, né, que tem tudo a ver com o assunto aqui. De um lado a gente tem a linha de frente ali do Bolsonaro, o velho um dos caras mais relevantes assim, de influenciador, influência digital. Acho que o velho da Van tem seguidores pra caramba, né? Mas o nome dele é Velho da Van. Não conecta. Então você já diz tudo. Aí do outro lado você tem a linha de frente, tipo Felipe Neto. Aí matou, né? O Neymar entrou na campanha mas entrou no final. Entrou no final, mas tem um fator aí também. Aí vem lá de cima e silencia o velho da Van. Também. Aí vem as plataformas, talvez favorecem também um lado. Sim. Mas tudo isso aconteceu, né? Crítica. A gente tem que ser. A gente não pode tem que medir as palavras, mas também não pode esconder o que pensa, né? Sim. Se o Lula tivesse 10 milhões de votos, seria muito. Eu também acho. Não, mas eu digo assim, acreditando que o processo foi legal. Mas depende da população carcerária. Não, mas eu digo assim no sentido, teve 60 milhões de votos e tá tudo certo, ganhou e tá tudo dentro da lei. Mas eu, numa concepção, eu não acredito que 10 milhões, se perdeu de 60 milhões a 10 milhões para o Bolsonaro. Eu mesmo assim não ia acreditar, não acreditar no fato fraude, acreditar que teve 10 milhões de pessoas que votaram no Lula. E hoje eu penso assim, cara, 60 milhões de pessoas votaram no Lula. 60. São jovens que talvez não conheceram, né, os governos que a gente atravessou aí. É muita gente. E aí realmente fica influenciado por mídia, esses influenciadores que são jovens, que são populares nesses grupos,
E a classe mais pobre, né, que a gente encontra muito no interior do Norte e Nordeste. Norte é parelho, é bem parelho. Mas no Nordeste é 80% PT, e o PT governa muitos anos lá, e no interior do Nordeste a gente sabe a miséria que é. Sim. E as pessoas continuam votando. Seria de entrar e fazer um estudo lá para entender o que acontece, o que precisa fazer para as pessoas saírem, né? Eu falo, às vezes as pessoas podem ficar bravas, mas eu falo que parece aquele cachorro amarrado na coleira que a gente tinha antigamente, que ele adorava o dono, mas o dono deixava ele numa coleira de 1 metro. Mas ele adorava porque o dono era o único que dava comida. Parece que é isso. É um negócio impressionante. A gente tinha que... Mas não é tão simples de resolver. Não é tão simples. Porque tem... Aí a gente esbarra no acesso da fonte que você bebe, da informação que você tem. O povo do Nordeste é mais ligado na rádio, né? Ouve muito rádio. Rede Globo. E a Rede Globo, que às vezes é a única TV que pega no lugar com aquela anteninha analógica ali. Então é a única informação que tem. E há muitos anos, né? Falando agora de psicologia mesmo, quando a gente tem acesso, quando aquela figura, aquela voz, ela pela repetição e pelo tempo, ela passa a fazer parte do nosso inconsciente coletivo familiar. Então você ouve um Boa Noite do William Bonner, é como se fosse da família, é o cara da nossa casa. Então o que ele falar é verdade. Tem até uma expressão no Nordeste, não é só no Nordeste não, é uma expressão mais antiga que a gente falava quando alguma coisa era questionada. Não, é verdade, deu na rádio. Tipo, deu na rádio, não se pode duvidar, né? Não, saiu na Globo. O Bonner falou, o Jornal Nacional. Então, é como se fosse incontestável. Exatamente. E aconteceu muito lá como o Lula é nordestino, né? Ele se criou em São Paulo, mas ele é nordestino. Não, ele se criou em Nordeste, mas ele foi para São Paulo. Ele conhece, ele tem o amor das pessoas por ser nordestino. Então o nordestino gosta de se conectar com pessoas bem-sucedidas que saíram de lá. Sim. E ele deu um pequeno afago que a gente entende que era esmola, onde ninguém dava. Ninguém dava nada para o Nordeste. O Nordeste passou como uma região que ninguém lembrava por muito tempo. Sim. Aí o Lula foi lá e deu uma esmolinha. E tu vai tirar isso da cabeça? Muito difícil, porque aquela pessoa ficou com aquela. E aconteceram as coisas, por exemplo, assim, todo mundo sabe, o Lula é ladrão. O nordestino sabe. A gente tem um cálculo aí que é em torno de 30%, 40% das pessoas que votaram no Lula sabem que ele é ladrão. Então o nordestino sabe. Só que ele fala assim, não roubou de mim, então eu gosto do Lula. O Bolsonaro, o que aconteceu? Morreu gente na pandemia. Mas morreu meu avô. E o Bolsonaro falou mal, debochou da vacina. Então, no consciente dele, falou, o Lula roubou, mas não roubou de mim, o Bolsonaro debochou de mim. E eu acho que isso aí já está implantado ainda através da arte, de alguma maneira, né? Os filmes, a própria Robin Hood, né? Tira dos ricos para dar para os pobres. Exatamente. Então, a gente acaba... A arte faz a gente simpatizar com o vilão, com o cara que é fora da lei, porque no fundo ele tem uma pontinha de bondade social, no coração, né? É o lance do mais famoso agora, aquela série Casa de Papel, La Casa de Papel, que todo mundo torce pros bandidos. Mas como é que é isso? Né? E você que assiste realmente vai torcer, porque eles são bonzinhos bandidos, eles só querem... E na vida real, né, não é assim. Não é assim. Roubar não é legal. De nenhuma forma, de ninguém. E aí é complicado, porque a arte, as novelas, os filmes trabalham na nossa consciência, trabalham nos nossos valores, nos valores das nossas crianças. Como eu disse no início, desde os videozinhos que a gente consome na internet, nas redes sociais, no TikTok, vão influenciar o nosso comportamento e o nosso voto. Mas eu te digo uma coisa, se a gente continuar com o trabalho, eu não falei isso para ti antes, mas eu vou me candidatar a vereador para próximas eleições. Só, é surpresa para mim, viu, gente? Eu não falei, realmente não falei. Por quê? Porque é para criar esse movimento de direita. Sim. Eu sei que o jovem hoje decidiu a eleição por um lado, mas esse cara ele vai virar ali na frente, porque a partir de uma certa idade
normalmente as pessoas entendem que esquerda cara, não é aquela beleza que me plantaram, porque a pessoa passa dos 20 e poucos anos, se toca, que de verdade, ela se toca que aquilo era mentira. Então muda. Então se a gente a partir de agora criar um movimento de direita, a gente perdeu agora, mas se a gente pode ganhar a próxima e a gente pode engatar vários anos. É uma construção. Eu acho que eles estão na nossa frente. Exatamente. O PT a esquerda está na nossa frente e a gente começou agora com o Bolsonaro. Então por isso que tem muita gente que fala assim, o Bolsonaro é culpado de tal coisa, ele é o culpado. Eu falei, gente, erros ele vai cometer. E cometeu e, cara, quem não cometeria? Mas eu não posso criticar ele mesmo com os erros que ele cometeu, porque ninguém sabia o que era direita no Brasil. Ele criou. Eu que buscava e tinha esse conteúdo, esse conhecimento, né, da história desde Karl Marx, né, todo esse movimento marxista. E para mim, a direita que a gente tinha era PSDB. O Aécio Neves. Para mim era a direita, mas eu descobri que era a direita do PT. Exatamente, era a direita do PT. E o Bolsonaro foi o cara que criou isso. Ele por isso que eu digo, ele criou um movimento que não existia. E ele vai continuar sendo o líder desse movimento. E diferente do Lula, que criou um movimento para ele, a esquerda é resumida no Lula. A hora que o Lula morrer, e a gente sabe que ele tá com mal de saúde, não vai demorar tanto assim, não tô aqui torcendo, tá? Mas a gente sabe que ele não tá legal de saúde. A hora que o Lula morrer, acabou a esquerda. E o Bolsonaro é diferente, ele também é um grande líder, mas o Bolsonaro acabou criando um movimento de direita que puxou mais gente junto, coisa que o PT não fez. Infelizmente eu vou discordar nessa parte. O Lula com certeza é uma figura, é um símbolo, é um ícone disso, mas ele também acredito que tem seus mentores, ele é um persona, ele é uma criação de um movimento, e tem outros nomes ali que não tem essa persona, tipo o Zé Dirceu, que é um cara cabeça, e eles vêm construindo, né, é que é difícil encontrar a figura perfeita, a figura que ajuda, mas com o marketing, com toda essa situação por trás, eu acredito que eu não vejo o nome na lista de sucessão, mas eu acredito que da forma que criaram, né? E aí eu vi você falou aí que ele tá mais para lá do que para cá. Não penso assim, mas eu vi uma matéria, um comentário, uma notícia. O Lula está com inflamação, foi internado. Inflamação na garganta, é muita maldade, né? Aí alguém escreveu embaixo no comentário assim, força inflamação, vai dar tudo certo. Não é isso que a gente espera. A gente espera que ele viva bastante, e espero que aconteça justiça, inclusive, até que ele tenha, até mesmo pela idade, não sou daqueles que seu lugar é na prisão e tudo mais, mas com certeza o lugar dele, na minha opinião aqui, quem estiver acompanhando pode discordar, pode comentar aqui, que eu não vou apagar, pode xingar também. A gente está aqui dando opinião, e se não gostar também pode não ver, pode passar o vídeo. Mas eu acho também que o lugar dele se não é na prisão, mas no Planalto, né, no governo, que não me representa. O meu papel é orar pelas autoridades, a autoridade é constituída por Deus, mas eu não vejo como autoridade que me representa, e não reconheço esse sistema esse sistema que o colocou lá até então, nesse momento que a gente está gravando isso, é o presidente eleito. Não acredito na lisura desse sistema. Foi bem estranho, né? Que nem a gente estava falando, né? Pode ser que não teve nenhuma fraude nas urnas. Mesmo isso não de fato não tenha acontecido, o processo ele foi todo em prol de eu digo exatamente o processo eleitoral. Mas no assunto aqui, a sua história, vamos voltar aqui. Eu tenho fotos mais aqui, que momento é esse? Esse foi um momento, foi na minha crisma. Eu imaginei que eu estava em dúvida se era a primeira comunhão ou se era a crisma, mas com certeza era a crisma, porque tem meu padrinho do lado. Sim. Então, sei lá, que por volta de 2003, imagino, 2002, alguma coisa assim. Você já era maior que o padre ali, né? Eu já tinha quase essa altura. Eu cheguei a 1,90m, 91, já com 13, 14 anos. Você jogava bola? Você falou goleiro? Sim, sempre fui. Desde pequeno nunca fui, né? Mas sempre joguei. Desde cedo. Então, alto eu sempre fui. Só que eu era, na época, até um adolescente gordinho. Daí, mais no final do ensino médio, eu emagreci muito, mas muito mesmo. Eu já corria, né? Mesmo gordinho. Daí eu emagreci muito.
Daí agora faz pouco tempo que eu decidi parar com o perfil magro para ficar um pouco mais fortinho, para não dizer gordinho de novo. Pelo look ali, pela calça. O estilo da época era terrível. Isso né? aí. Eu tive uma calça dessa, folgadona. Hoje em dia é tudo ao contrário, né? Não sei se essa não é daquelas que não abre e vira calção. Acho que não, mas tinha muito. Né? Tinha. Eu tinha uma que ela abria em uns 3, 4. Virava uma calça corsário. Depois virava um short, se quisesse. Mas um monte de bolsa, eu já tô vendo que essa aí tem. Muito bacana. Um horror. Coisa horrível. Não sei o que é pior isso aí. Eu acho que tem hoje também muito apertadinho não, assim. Hoje em dia também tá muito feio. O clássico, né? É o que vale. Bom, é o que não muda nunca. Mas tava na moda, tava bacana. Isso aí é família. Isso aí é minha família. Uhum. Não tenho filhos. A gente... Eu posso até confessar que eu não sou um cara tão maravilhado por crianças. Sim. Mas a gente tá trabalhando para ter. Uhum. Então, pode ser que aconteça. Mas se não acontecer também, a gente não vai destituir a família por culpa disso. Né? Claro. A gente conheci a Rúbia fazem 10 anos. Uhum. E óbvio que nós fisicamente mudamos. Mas o mesmo carinho, a mesma compreensão, a amizade, ela é a mesma. Que bacana. Mesma. Não muda, isso não mudou nada. Uhum. A Rúbia, a gente sempre brinca, né, que hoje em dia o cara quer uma mulher que ajude, e a Rúbia, literalmente, quando eu encontrei ela, era o cara que ganhava nada de dinheiro quase, só ganhava para se sustentar, para comer, e andava a pé. E ela era um pouco mais velha que eu, ela falou, não, eu gostei de ti, eu vou ficar contigo. Era muito mais fácil para ela, ela falou, não, tu não tem nem um carro para me levar para um lugar, que eu vou ficar contigo para quê? Não, ela ficou comigo. Então hoje tudo que eu conquistar, mas é a primeira pessoa que eu olho é ela. Tipo, o conforto é para ela, mesmo que talvez ela não nem precise, porque ela também trabalha e é bem qualificada. Mas é a primeira pessoa que eu olho quando eu ganho qualquer valor a mais, é ela. Aquela mesmo, pessoa sensacional mesmo. E esses bichanos aí? Os gatos, incomodam. A gente agora que tem frio, eles estão dormindo na cama, né? Então tu acorda, pensa que a tua esposa vai dar um beijo, é o gato. Um horror. Mas ajudam a gente, né? Como eu montei um escritório em casa, eu fico sozinho. Então eu gosto de falar muito, com eles que eu falo. Não respondem até agora não aprenderam. No dia que responder, você vai sair correndo. Eu acho que vai ser preocupante, mas então é melhor que continue assim. Exatamente. Mas é com eles que enfim, eles são uma fonte para o cara não enlouquecer ali, não enlouquecer, mas não ficar nervoso, né? Tem alguém pelo menos para tu olhar, né? Que trabalhar sozinho às vezes é... Você já falou para a Rúbia essa loucura aí de querer buscar empreitar na política militar? Já. E ela te apoia? Mas ela não... A Rúbia, ela é uma pessoa que ela tem medo de algumas coisas que eu faço por, assim, eu tô preocupada com ele, né? Sim. Né? Mas ela também me apoia. Não, ela não deixa de dizer, se tu quer fazer, faça. Da mesma coisa eu falo para ela também. Muitas vezes... Só que o homem, ele tem muito mais o instinto protetor, né? Sim. Mas ela também, ela costuma, isso aqui não faz isso. Mas o que te leva a pensar nisso? Porque eu falo pensar porque daqui a... Sim. Vai 2 anos. Passa rápido, mas Sim. muita coisa também acontece. Então, Sim. É um pensamento, é um plano, né? Estamos falando aqui para quem pegou andando. O Alcimar revelou aqui pra gente, eu não sabia em off, que ele tem a ideia de sair a vereador. Sim. Por Caxias do Sul mesmo. Por Caxias. A intenção é aquela que eu estava falando antes. A gente precisa de representantes da nossa causa. Eu não estou dizendo aqui que... Claro que a gente sempre vai querer se eleger, mas não tendo uma eleição e conseguindo construir um movimento de pessoas de direita e com... Conservadores. Quando eu falo conservador, às vezes a gente pensa que está falando, não gosta de gay, não gosta de... Não é isso. Conservador, às vezes a gente tem que explicar que não é exatamente isso que a gente está falando, né? Mas é criar um movimento de pessoas que pensam assim para a gente poder mudar um pouco esse aspecto da política que a gente vive hoje, que é ou a esquerda ou é a direita da esquerda. Né? Claro, Caxias do Sul sim, mas a realidade que eu vivo hoje é Caxias do Sul. Sim. Então não tem como, eu não vou me candidatar a senador porque eu moro em Caxias, eu sou pequeno. Mas se muita gente comprar a minha ideia, não necessariamente vote em mim, mas que mais gente saia candidato, cara, eu vou ter feito um baita papel. Sim. Mesmo que eu não... Tá 1000 votos, não se elegeu. Mas
desses 1.000 votos, muita gente tu impactou. É. E talvez elegeu mais alguém Sim. de direita ali, porque as pessoas puderam ver que tinham mais candidatos falando Sim. nisso. É isso que a gente precisa. Porque você ganha visibilidade, você ganha microfone, ganha audiência, né? Sim. E aí você tem como dar voz à sua mensagem, à sua ideia. O que você falou, Caxias Caxias já é uma escala Sim. grande, né? Você consegue impactar. Se realmente você ocupa uma cadeira aqui na câmera, é uma oportunidade de impactar em uma escala larga. Claro. Mas de qualquer forma a gente sempre começa no nosso ambiente. Sim. Né? Na nossa casa, na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa igreja, no nosso ambiente profissional. Então eu te dou toda a força e torço para que dê tudo certo e acredito que com essa visão, com esse pensamento, é uma coisa que realmente falta. Tem aí, né? Falta entendimento, eu né? Já vi, mas falta mais pessoas, falta pessoas que falem com mais, que comuniquem melhor, que expliquem melhor da forma que você tem. O que eu expliquei para muita gente? Por que a gente perdeu as eleições federais? Porque quase 30 milhões de pessoas não estavam politizadas o suficiente para entender que a gente tem que votar no menos pior. Cara, eleição, ainda mais nesse caso, o menos pior era muito menos pior. Então, tinha que ser e muita gente não saiu de casa para isso. Por quê? Porque é falta de politização. As pessoas não veem a política como necessária, porque muitas vezes não faz diferença. O isento, principalmente, ele é um cara que ele tá bem. Pode ser, talvez um cara que nem eu, que nem você, que ganha dinheiro de qualquer jeito e não se importa tanto com o mundo e vai vivendo de qualquer jeito, né? Bem, porque não influencia tanto. E a gente precisa desse cara. Porque esse cara, hoje ele não está vendo o que precisa, mas lá na frente a gente precisa ajudar ele a perceber, cara, tu precisa se posicionar e tu precisa escolher um lado, mesmo que tu não goste de política, tu precisa escolher um lado. Então a intenção de criar esse movimento de direita é fazer as pessoas, que a gente sabe que esses 30 milhões, duvido que tinham um voto pro Lula. Seria, se a pessoa fosse para a urna, ou ela votava em branco ou ela votaria no Bolsonaro. Sim. E ela não foi, porque ela não viu necessidade de... Eu acredito que uma das coisas que eu mudaria no processo, né, do processo eleitoral, é o tempo de campanha. Sim. Que a gente ficou feliz quando resumiu, né? Sim. Porque hoje é um tirinho, né? Sim. Oficialmente, quando começa a campanha, todo mundo é pré-candidato, e aí quando começa a campanha, é muito em cima, é muito pouco tempo para quem não acompanha política definir com clareza uma opinião, uma decisão. Então vai muito no embalo, vai muito no efeito manada. As pesquisas, que é outra coisa muito questionável que aconteceu, influenciam bastante. Sim. Porque você, como um profissional do marketing, entende que um dos gatilhos mentais mais forte que existe é o efeito, é a prova social, sim, efeito manada. Tá todo mundo indo para cá, então é para cá que é bom. Não quero perder meu voto, vou votar nesse que vai ganhar. O voto útil. Então aí você tem uma influência grande das pesquisas, né? Que é uma coisa questionável. Você tem um tempo muito curto do processo, porque aí não dá para você ter elementos suficientes para ter uma decisão com clareza. E aí quem já acompanha, não só naquela reta final, mas durante os 4 anos entre governo e governo, entre uma eleição e outra, né? Contando que nós temos 2 eleições, na verdade, a cada 2 anos, uma. Então aí quem já acompanha, sim, quem se interessa, tem uma decisão mais clara. Sim. E eu acredito que nessa eleição foi mais para a direita, foi um voto mais do Bolsonaro. E quem chegou ali na última e viu, e foi mais por Globo, foi mais por pesquisa, foi mais pela campanha feita naqueles, sim, 20 e poucos dias, 30 dias, aí vai com a manada. Sim. A gente tinha muito mais, se fosse somar centro-direita e direita, tinha muito mais gente, tinha quase 80, 90 milhões, só que 30 milhões não foram votar. E como que a gente faz para pegar essa pessoa? Estou falando aqui que começa por Caxias, como a gente estava falando. A campanha ela não começa meses antes, ela começa agora. Agora eu tenho que começar a trabalhar esse pessoal para dizer assim, pessoal,
vocês precisam entender de política, vocês precisam entender de um mínimo de economia. Não tem um livro do Olavo de Carvalho, Aprenda o mínimo para não ser um imbecil, uma coisa assim, né? Um livro o mínimo para não ser um idiota. Olavo é mais ou menos isso, acho que é esse o livro. Eu não li, eu quero muito ler. Então, tu precisa saber o mínimo do mínimo. E se a pessoa sabe do mínimo, Sim. ela vai escolher um lado e normalmente ela vai ficar do nosso lado porque o nosso lado é mais racional, é mais inteligente. Eu tenho um amigo meu que ele trabalha numa empresa, ele também tem o negócio dele, é um cara que eu adoro muito. E ele anulou. Eu falei, cara, como é que tu vai anular um voto? Tu tá vendo, teu negócio tá bom, tua empresa que tu trabalha tá muito bem. Tu tem condições de ver, porque tu também estuda, também faz faculdade, de ver que a coisa tá legal. Tu não vai votar num porque o tomate tá caro, não faz sentido. Tu precisa se politizar porque tu não entende o mínimo do mínimo e teria condições. O cara que não tem condições, por exemplo, meu pai, eu sempre brinco, meu pai é Lula. Meu pai, cara, isso aqui vai fazer o quê? É trabalhador. Só que lá, antigamente, o PT pegou ele criou afeto e não larga. Mas só que meu pai não tem condições de pesquisar. Ele tem 60 anos, ele não vai pesquisar. Mas a pessoa de 25, 30 anos, ela tem hoje na mão as redes sociais. Então esse pessoal, e são muitos, que a gente tem que trabalhar. A não ser que seja um sindicalista ou alguém que se beneficie exatamente. do movimento. Então sempre vai ter, mas é isso mesmo. Mas tem ruim de direita também, não vamos aqui defender achando que não tem ninguém do mal. Total, que tem. É importante. Exatamente. Que vai muito ao extremo, né? Que vai muito e existe, e dão margem para alguém dizer que é um discurso de ódio, que é uma coisa, aí vem a lacração em cima. Então o equilíbrio é importante. Equilíbrio. Então a gente tem que ser a parte inteligente do negócio. E tentar levar essa educação para o povo. Aí a gente provavelmente vai construir um futuro melhor. Não sei quando, mas se a gente não começar, a gente largar agora, a gente não vai ter. Então por isso que a gente tem que começar. Pois é. E hoje esse trabalho, acho que você tem uma foto aqui fazendo. Aqui Rapaz, tava chique, hein? Aí numa festa. Não lembro que festa, mas. Tava. Acho que a primeira foto aqui você tá no computador ali pondo a mão na massa mesmo, né? Então, propriamente dito, qual é o seu trabalho? O que hoje você faz? Eu sou profissional de marketing já há bastante tempo, né? Desde a época que trabalhava na Lubritec. Eu trabalhei numa empresa que é distribuidora de óleo da Mobil, sabe? A Mobil, óleo para carro. Então, comecei o marketing lá, só que a gente fazia o off, que era marketing para os vendedores entregarem nos pontos de venda, que na época não tinha o digital, estava começando. Então, logo depois, lá por 2013, 2014, eu comecei com sites. Que eu ainda trabalhava em empresa e começava a fazer site, porque tinha um extra, né? Eu comecei a mexer com ali. E lá por 2015, daí já trabalhando só com isso, eu comecei com rede social. Fazer gestão de rede social, mas daí fazendo aquele trabalho mesmo de gestão de rede social, criando marcas, o trabalho normal de uma agência de marketing. Nas imagens? Fazendo as design gráfico. Exatamente, fazendo as postagens. Social media. Criando logo. Então eu comecei assim, inclusive tive sorte de criar uma marca que eu junto com um cara que se chama Ladies Training, que é uma academia de luta para mulher, que não é exatamente luta, é um funcional com luta. Na época estourou em 2015, surgiu junto com na verdade foi anterior o treinamento, foi em 2014 que eu criei com ele. Vai completar 10 anos daqui a pouco. E foi um movimento incrível na época, eu nem entendia nada disso. Só que na época tudo era barato na internet, qualquer coisa que fazia dava certo, né? Não é o que a gente tem hoje. E daí foi evoluindo, né? Porque isso aí também não dava tanto dinheiro. Sempre fui um cara que gostei de trabalhar meio sozinho. Então não conseguia ganhar tanta grana. Conseguia sobreviver, mas meio mal. E foi lá pro 2016, começo de 2017, que comecei a trabalhar com performance. Aí comecei a incluir anúncios, aí o Facebook principalmente começou a entregar umas plataformas mais decentes pra gente fazer isso. Aí foi que comecei a mexer na parte assim de anúncio de tráfego pago. Legal. Então isso ficou muito forte até meados desse ano. E esse ano eu comecei a sair um pouco do operacional, ainda mantenho o tráfego pago, mas já procuro terceirizar um pouco com pessoas que são da minha equipe. Sim. E gosto de falar muito de estratégia, porque agora que eu comecei a incluir a questão da psicologia. Mas nessa área você tem muitos clientes que são infoprodutores, né? Que lançam produtos, cursos. Já fiz
E sei lá, eu fiz em torno de 50, 60 lançamentos. Eu não sei exatamente quantos que eu fiz, nunca contei. Mas hoje eu mantenho poucos, porque o lançamento ele dá muito trabalho. Ele desgasta bastante. Então, e hoje eu prefiro lançar poucos e lançar aqueles que eu já validei. Entendi. Claro, eventualmente pode aparecer um que eu goste e vai fazer isso, mas hoje eu prefiro manter aqueles poucos que eu sei que qualquer coisa que eu fizer ali vai vender. Vai dar resultado. Exatamente. Muito legal. Pra galera te encontrar, te seguir, quais as tuas redes sociais aí, pra quem quiser conhecer mais do teu trabalho? Vai me encontrar no @fcomunicação.rs. .rs teve que existir porque o F Comunicação já existia, então não briguem comigo, mas se digitar Alcimar Fernando vai aparecer lá, Alcimar Fernando Ecker, estrategista digital. Google é redes... Isso, rede social, no Facebook e Instagram. Maravilha. Só digitar Alcimar Fernando Ecker que alguma coisa vai aparecer. Se tiver processo, não olha. Só rede Hoje, social. pela mesmo. lei de proteção de dados, não é pra ter, né? Não é pra ter. Já conseguiu apagar de lá aqueles BO que você tinha? Só tive um BO. Então, mas foi bem tranquilo. Nada de errado ganhei. Meu advogado é o advogato. O homem é bonito. Olha. E entende da parte jurídica, me livrou. Ele já me ajudou em outro momento, que daí eu tive que entrar com um processo. Ele já me ajudou lá, já me ajudou agora. Homem, além de bonito, é um baita advogado. Vão pedir o @ do advogado também, né? Samuel Palauro. @Samuel Palauro. Vai lá que... Ó, Samuel, essa merchandagem aí vai pela conta do futuro vereador de Caxias. O Samuel é gente boa. O Samuel não é um advogado e a gente se conecta com pessoas que são da gente. De repente eu posso convidá-lo para vir aqui, né? O Samuel é sensacional. Com a gente. Ele é um cara que nem a gente. Não é aquele arquétipo do advogado antigão. Sim. Não, é um cara, por mais não seja um cara novo, acho que é um pouco mais velho que eu. Sim. Mas é um cara assim, jovem, legal, não fala o juridiquês. Que bacana. E sabe o que está fazendo, principalmente. Eu trouxe um advogado aqui, que foi um grande amigo, que é o Luiz Beck, que é o arquétipo do advogado que você falou aí, mas foi muito bacana, muito top, né? Se conseguir colocar o card aqui viu que tempo que a gente tá, para você acompanhar aí esse episódio com o Beck, foi muito bacana. Falou também de futebol, de política, mas sem colocar muito ideologia, né? Aqui, esse quadro aqui foi uma exceção da regra. Vocês que estão aí bravo comigo, por favor, me perdoe, é tudo culpa do Alcimar. Do Alcimar, tá certo? Então os haters aí podem seguir ele e continue aqui o povo legalzinho, bacaninha que sempre segue a gente. Eu recebi, mas eu recebi mais elogio do que xingamento. Eu ia perguntar, você tem muitos haters? 10% é hater. Mas eu fiquei muito feliz porque eu me formei lá em Relações Públicas, já falei, né? E lá era um ambiente que, assim, era feito para a esquerda. Feito. Só que muita gente me chamou, que não tem medo de se posicionar, falou, eu concordo muito contigo, sempre achei que estava vivendo num mundo que não era o meu. Entendi. Muita gente me chamou. Mas eu acho que isso aconteceu meio que geral. Sim. E eu acho que a tendência é continuar essa onda aí. É por isso meu trabalho. Eu não sei se eu vou me eleger vereador. Não sei, mas se eu conseguir ajudar as pessoas com a minha linha de pensamento, vou ficar muito feliz. Eu acho até que a forma como aconteceu, ainda não temos um desfecho aí desse ano, né? Eu vi agora, ontem saiu a notícia que o PL está entrando com um pedido de anulação das eleições gerais. Sim. Que eu acho um ato de coragem, porque o PL foi o partido que mais elegeu, né? Para Senado, para tudo. Então, a gente não sabe no que vai dar, mas eu acho que a forma como aconteceu, e esses protestos, e esse movimento, falei de crianças que estão acompanhando os pais, eu acho que tudo isso aconteceu como deveria ter acontecido, apesar que sempre esse é meu pensamento. Mas eu acho que dessa forma tá acontecendo um despertar muito grande. Sim. As pessoas estão vendo a mídia ignorando, a imprensa, né, que a gente já falou aqui, a Globo, ignorando fatos tão relevantes que não tem como dizer que não é notícia. No dia de ontem, né, e os últimos dias, há vários dias na verdade, os quartéis cheios de gente, Brasília, movimentos, e algumas pessoas que estavam boiando na situação começam a despertar, falam, peraí, alguma coisa muito séria está acontecendo, né? E eu tive gente aqui que me procurou, senhoras, e disse, bispo, eu votei no Lula,
mas eu já estou começando a me arrepender porque eu estou vendo algumas coisas, eu estou ouvindo algumas coisas e tal, sentindo até culpado. Então, assim, até isso está acontecendo. Sim. Então, tudo coopera para o bem. A gente sabe que você tem mais subsídios para falar do que eu. A gente sabe que, às vezes, tudo que Deus faz tem um motivo. Talvez isso tenha um motivo também. Uhum. A gente sabe, a gente entende que tiveram nações que fizeram escolhas erradas e pagam muito até hoje. Quem sabe Deus está guardando alguma coisa pra gente. Como eu disse que não sabemos o desfecho, talvez siga por esse caminho árduo aí que eu não vejo com bons olhos. Eu torço, não que eu torça pro barco afundar, porque eu tô no barco. A gente tá, né? Mas talvez tudo isso dê em pizza, protesto e pedido de anulação e aconteça o governo de transição e vem aí mais 4 anos de PT. E isso, por mais que eu não torça para ser ruim, mas eu também não vejo possibilidade de ter tempos bons com esse modelo aí. É difícil, né? Mas eu também vejo que se é para acontecer assim, então que seja um tempo para provar o nosso coração, para pessoas que têm uma mensagem, se levantar e fazer a sua parte, ou simplesmente fim dos tempos, coisas que a gente tem que passar. E até mesmo, eu estava falando, tem coisas, a gente sempre fala, tem males que vêm para o bem, tem coisas que Deus escreve certo por linha torta e tudo mais. Linha torta é linha torta, né? O erro é erro, Sim. As coisas ruins são coisas ruins, a gente não torce para isso acontecer. Mas alguém me falou assim, você é pastor? Eu quero ver encher a igreja, agora você está preocupado porque as igrejas eles querem taxar as igrejas, inclusive um dos planos é colocar tarifa para a igreja pagar impostos de renda. Não sei se isso não me assusta, porque não muda muita coisa. O fato que esse governo favorece encher a igreja. Porque quando os filhos vão para as drogas, onde você acha que os pais vão buscar conforto? Quando você tem as pessoas com dificuldade na questão da saúde, SUS lotado, aquela toda coisa que a gente viveu, as campanhas na igreja de oração e de cura é onde as pessoas vêm, né? Quando você tem famílias que acabam sendo destruídas, e isso acontece por causa de uma distorção de valores que ataca a família diretamente, aonde que as pessoas vão buscar conforto? Não pode ter certeza, lá nesse governo. Então, as igrejas, quem faz o trabalho certo, quem ajuda as pessoas e apoia, sempre vão ter, independente do governo. O que a gente Sim. quer é que as pessoas tenham qualidade de vida, o que a gente quer é defender a família, o que a gente quer é defender valores, e isso é uma batalha que vai muito longe. Eu já te conhecia, não sabia profundamente, né, dessa tua ideia, desse teu pensamento, então hoje subiu aqui no meu conceito essa amizade. Foi um prazer recebê-lo aqui. Vamos encerrar, né? Já estamos quanto? Você tem 1 hora aí de papo ou não? Sim. Então é isso aí, Alcimar. Gratidão. Eu que agradeço. E a gente se vê por aí. A você que acompanhou até agora, gente, dá um like aqui, compartilha esse vídeo, compartilha essa história para que mais pessoas possam acompanhar. Quer deixar uma mensagem para encerrar aqui para a galera? Vamos deixar. Gente, primeiramente eu quero agradecer ao Anderson por esse espaço e dizer que a gente tem que confiar, vamos seguir confiando em Deus, vamos seguir fazendo nosso trabalho, seja na política, seja na sua empresa, dê sempre seu melhor, não tente caminhos tortos, a gente está falando aqui em seguir valores, continue sempre trabalhando, que a gente vai, com certeza a gente vai colher bons frutos independente do que aconteça, tá? Independente de quem está eleito, enfim, a gente precisa realmente fazer a coisa correta e vamos fazer isso que não tem erro, lá na frente a gente vai colher bons frutos. No final a conta fecha. No final a conta fecha, com certeza. Isso aí, gente. Show.